Fala galera, tudo belezinha? Hoje eu vim falar sobre esse querido, o misterioso Dan Slith. Eu e as vozes na minha cabeça já criamos várias teorias de quem seria o Dan e qual o papel dele na lore do game de fato. Recentemente essas ideias reacenderam na minha cabeça quando eu vi um post aleatório no X que falava sobre o fato do Dan ter sido confirmado pelos desenvolvedores como um personagem jogável e até as suas card e splash arts, que eu não vou mostrar aqui para evitar strikes, estavam prontas desde antes do lançamento do jogo. Então nesse vídeo falarei um pouco dessas teorias, mas antes vou falar um pouco do personagem em si, pois acabei trombando aqui com um vídeo gringo que falava sobre um vazamento lá na versão 2.6 com todos os detalhes de jogabilidade do Dan. Vamos começar falando sobre esses detalhes. De acordo com os vazamentos, essa é a build do Dan. Dan será um main DPS usuário de espada. Ele não possui uma visão e seu elemento é o Void, ou vazio, assim vamos nos referir ao elemento a partir de agora. Inclusive, ao que sabemos, Ousia de Fontaine pode ser uma manifestação do vazio. Esse poder vem do abismo. Dan era o protetor da Irminsul, mas ele falhou nessa tarefa durante o cataclismo. E a maldição que recaiu sobre Irminsul foi diretamente para ele junto com esse poder. A habilidade elemental de Dan usa a energia do vazio para um ataque frontal que causa dano do vazio em uma ADE. O dano é proporcionalmente convertido em cura para ele mesmo, e essa cura escala no ataque. A habilidade funciona igual a do Diluc. Tem 3 usos antes de entrar em um cooldown. O terceiro hit aplica chamas do vazio, que causam debuff a inimigos próximos. Inimigos afetados por chama do vazio espalham essa condição a outros inimigos próximos. O seu supremo se chama Crepusculum Aeternam. Usa a espada do crepúsculo por 11 segundos e o dano causado não pode ser curado. A energia do vazio imbuindo a espada não pode ser sobreposta por outro elemento. Petrifica os inimigos. Quando atinge inimigos petrificados, cada golpe aumenta o dano da espada do crepúsculo em 6%. O aumento máximo possível dessa forma é de 24%. De acordo com o leak, Dan estaria disponível em abril de 2023, mas como sabemos, isso não aconteceu. Essa é a build que foi vazada na época. Não tomem como uma verdade absoluta, pois tudo pode mudar. Provavelmente os planos para o Dan jogável eram um momento um pouco mais inicial do jogo, e acabaram decidindo adiar esse lançamento por tempo indeterminado, muito provavelmente para não desequilibrar o jogo com um novo elemento tão cedo, sendo que eles já estavam com problemas para equilibrar dentro desde o início do jogo. Agora vamos falar sobre teorias. Logo quando Dan apareceu, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a semelhança dele com os viajantes, o que me abriu um leque de possibilidades. Na época, eu imaginei que o Dan seria o príncipe coroado, que foi enganado pelo poder do abismo, aquela historinha lá que sempre conta toda vez que o passe é reiniciado. Mas com a aparição em seguida da Lumine liderando a Ordem do Abismo, descartei essa hipótese, mas não totalmente. Eu voltei a focar na semelhança entre eles, porque em Teyvat eles se destacam muito, e do nada aparece um cara super igual, eu já estranhei. Então imaginei que o Dan era uma versão amadurecida do viajante que cometeu seus erros e estava pagando por eles, com uma maldição vinda direto do abismo. Mas foi revelado posteriormente que ele era o general das tropas de Khaenri'ah. Apesar disso, eu ainda não me desfaço completamente dessa teoria, pois Genshin é uma história que facilmente tem o potencial de enveredar para uma quebra do contínuo espaço-tempo. E no caso dele especificamente, ele pode ter perdido a irmã durante a jornada e voltou para Teyvat para tentar impedir a raiz do problema, o cataclismo. Para isso ele voltou mais amadurecido
e tempos antes de tudo acontecer para conseguir realizar a sua missão. O fato dele não ter uma visão e ainda assim conseguir manipular facilmente a energia do abismo, os trajes e a aparência, tudo indica algo desse tipo. Além disso, a Royalverse meio que tem canonizado a Aether como protagonista oficial, inclusive nos mangás que já saem há algum tempo, no site oficial, e no futuro, talvez, quem sabe um dia, anime de Genshin, ele também é o protagonista. Então isso explicaria por que não tem uma versão feminina dele por aí. Só ficaria estranho ao final para quem escolheu ir de Lumine. Tem maneiras de resolver isso, óbvio, mas se for o caso, não sei qual caminho eles irão escolher. Por último, eu ainda acredito que o Den pode ser um dos 4 descidos, mencionados por Narida, sendo o primeiro Phanes, o deus da criação, depois dele o segundo que veio, personagem ainda sem nome no momento, e que inclusive teve suas memórias arrancadas por Phanes após a sua derrota em batalha. Den ser o segundo explicaria até mesmo porque Phanes resolveu direcionar seu ódio a Khaenri'ah, uma vez que seu antigo rival estaria lá, mesmo sem memória ainda o desafiando. Para quem não conhece essa parte da lore, eu vou deixar aqui um card com a playlist de vídeos que fiz. Por enquanto são apenas 2, mas pretendo continuar assim que obtivermos os dados da participação da Arconte Hydro Furina, que morreu durante o Cataclismo também. Não sei se vocês conhecem a lore de Honkai, eu mesmo conheço bem pouco. Mas o que sei é que a família Caslana é muito importante lá, inclusive por trás do projeto Ark. A partir daqui darei uns spoilers. Então, se não quiserem saber sobre, pulem essa parte do vídeo direto para o capítulo de conclusão, que deixarei separado para vocês. Em Honkai, assim como alguns escritos em Genshin têm mencionado o Sansara, existem ciclos de desenvolvimento da humanidade. E quando os seres humanos alcançam determinado nível de desenvolvimento intelectual e tecnológico, grandes desastres começam a ser enviados para destruir o mundo. Em casos mais extremos, os próprios deuses descem ao mundo para acabar com tudo, que é exatamente o que acontece durante os eventos de Honkai. Sabendo disso, várias famílias influentes, incluindo a família Caslana, estavam por trás de um projeto que tinha como objetivo armazenar o genoma de humanos, animais e plantas para superar um possível cataclismo e recriar a humanidade em outro mundo, na pior das hipóteses. Se aceitarmos como verdade que o período de abertura da Arca, descrito no livro Antes do Sol e da Lua, logo após Phanes ter dado vida aos humanos em Teyvat, esteja fazendo uma alusão direta ao projeto Ark de Honkai, e se assumirmos também que nos primeiros betas do jogo, em que tudo era diferente e havia uma intenção de dar aos protagonistas, aos gêmeos, o nome de Kevin e Kate Caslana, algo que foi descartado depois, faria muito sentido de por que eles são tão parecidos, provavelmente por serem da mesma família. Como ainda poderíamos assumir também que a aparência de Phanes seria algo próximo a deles. O fato de a energia do vazio começar a aparecer na lore principal do jogo por meio de Ousia, e possivelmente a energia do imaginário por meio de Pneuma, pode ser um indício de que os multiversos estão começando a convergir em uma conexão. Ou eles provavelmente vão criar algo bem simples e monótono do que qualquer coisa que eu já disse até aqui, e vai ficar por isso mesmo. E então, o que acham do Den? Possuem teorias a respeito? Comentem aí embaixo pra gente saber o que se passa nessa cabecinha nebulosa. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de se inscrever, porque só isso já ajuda muito o canal. Nos vemos no próximo vídeo e até mais!